Durante muito tempo, ele foi o terror e motivo da falta de sono de desembargadores, juízes e demais autoridades do estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele é o motivo da falta de sono de uma grande celebridade. Estamos com o Dr. Enio Moradi, o advogado que se tornou muito célebre por conta de um caso de vara de família, mas que tem toda uma história dentro do direito para contar pra gente. E dizer quem é Enio fora do trabalho, uma pessoa comum, que gosta de música, que gosta de culinária e que sempre, mesmo fora da luta do Poder Judiciário, sempre se empenhou para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Porque mesmo fora do meu trabalho jurídico de combate à corrupção, eu sempre lutei pelos menos favorecidos. Eu sempre tive projetos que envolvem a melhoria de qualidade de vida do cidadão. Esse foi um lema de família. Partindo então do começo, falando então de família. Você é natural do Mato Grosso do Sul, né, aqui do centro-oeste do Brasil. O direito, ser advogado, foi uma coisa que sempre foi um objetivo seu ou foi como que foi a escolha da carreira? Eu sou descendente de uma família de juristas. Na minha família sempre teve tios, descendentes, irmãos dos avós, todos advogados. A tua árvore genealógica ela é permeada pelo A direito. minha mãe era advogada e cartorária também, então a origem vem de família, mas, sobretudo, houve um envolvimento político muito grande da minha família, com a redemocratização do país. Então, nós sempre fomos ligados ao direito. E, por isso, eu espelhei em grandes exemplos de família para continuar, dar continuidade a esse legado jurídico. Eu ainda com tenra idade, com 15 anos, eu já trabalhava como auxiliar do juiz da comarca de Bataguaçu, Onde fica Bataguaçu? no estado de Mato Grosso do Sul. Então, começa a minha primeira relação profissional com o direito, eu era o assessor do juiz. Porque mesmo com 15 anos eu não tinha um cargo público, mas eu era o único da cidade que sabia operar um computador. E o juiz da cidade, ainda com 15 anos, me convidou para trabalhar no fórum. Então, desde os 15 anos, eu tenho presenciado casos jurídicos, casos de família, crimes. Eu assisti ao tribunal do júri. Então, eu começo a ter uma escola jurídica ainda na minha adolescência. Eu começo aí a minha relação com o trabalho jurídico. Falando em adolescência, né, a sua adolescência foi durante o período, né, militar que o Brasil viveu, então você viu como uma pessoa comum, mas viu também dentro de casa, já que a tua família teve um papel importante, né, no Centro-Oeste pela redemocratização. Como que foi ser um adolescente no interior do Brasil, tendo um cargo, ainda que não público, mas um cargo de confiança junto com o juiz, num período tão sui generis da nossa história? Essa minha relação com o juiz, com o trabalho no fórum, ela não teve nenhum sobressalto. Mas da minha experiência como adolescente no regime militar, eu quero fazer um destaque. Nos anos 80, o presidente do nosso país era o Figueiredo, o último presidente militar. E eu fui estudar em Brasília, ainda adolescente, ali com 11, Já estava se preparando para uma 12 faculdade de anos. direito? Não, naquele momento não. Eu recebi um convite de uma família que morava em Brasília, amigos do meu pai, amigos de família, e fui estudar lá um período curto. E eu fui preso com 12 anos. Como assim? Porque o regime militar ele era tão severo, e é bom que as pessoas lembrem disso, que era proibido você frequentar lugares públicos em Brasília. Então, por exemplo, tinha toque de recolher. Após um determinado horário, Isso. todo mundo guardando. Eu estava ali com 12 anos na praça, em praça pública, ali perto do Conjunto Nacional em Brasília, e eu estava conversando, paquerando uma menina na praça, e um policial me deu voz de prisão, porque eu estava ali.
vivendo como cidadão comum. Você, por exemplo, se fosse fazer uma festa na sua casa, você tinha que ter alvará dos militares. Mas isso só em Brasília. Só em Brasília era mais rigoroso isso, né? E eu estava em praça pública, era por volta de 19 horas, paquerando, namorando uma menina com 12 anos, eu tinha. Como qualquer pessoa dessa idade faz. Sem nenhuma cena explícita, nada, conversando. E um policial me abordou, perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu falei, estou aqui conversando. Ele falou, mas você não pode estar aqui, porque já deu o toque de recolher. E ele torceu o meu braço para trás, me agrediu e me levou preso. Só porque eu estava em praça pública conversando com uma mulher. E como que você se livrou do flagrante? Na verdade, era um abuso de poder, porque não tinha causa para minha prisão. Com certeza. Né? Só que naquele período que vivia o país, embora fosse já no início da redemocratização brasileira, os militares sempre gostaram de impor à força a sua vontade. Então, como eu já era uma pessoa, mesmo com 12 anos, instruída, quando ele veio me abordar, eu tentei dialogar com ele, mas com base em quê? Que eu não posso ficar aqui. Aí ele disse, desacata a autoridade, você não pode me contrariar. Né? E aí eu fui agredido pelo policial. Como que eu saí? Como eu tinha já mãe advogada, uma família influente, inclusive na época eu tinha na minha família senador, deputado, que fazia parte da minha família, eu acionei minha família, que entrou em contato na polícia, e eu fui solto com um simples telefonema. Mas hoje em dia, por exemplo, uma criança não poderia ser presa, um adolescente. E quantas outras pessoas que não tinham parentes importantes, pessoas, né, Sim. dentro do poder. Nós vivíamos no chamado estado de exceção, onde você não precisava de uma ordem judicial para prender ninguém. Após a Constituição de 1988, que é o processo de democratização do país, ele começa a se estruturar com a Constituição de 88, você só pode ser preso em flagrante delito, na flagrância de um crime. E o crime que não for afiançável, porque se tem fiança, você é solto. Mas naquela época, quem decidia se você ia preso ou não era um policial civil ou militar, um membro do exército. Então não havia esse controle que tem hoje. Porque hoje o Brasil, depois da Constituição de 88, se consagrou os chamados direitos e garantias dos cidadãos, que está no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal ele foi criado exatamente para evitar o abuso do Estado contra o cidadão. Então, os direitos e garantias fundamentais do cidadão, ele surge na Constituição Cidadã de 1988 para evitar a opressão do Estado contra o cidadão comum. Inclusive, a Constituição que teve como seu idealizador maior o nosso saudoso Ulisses Guimarães, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Quando eu tinha 15 anos, eu era vice-presidente nacional da juventude PMDBista do país. E eu tive a oportunidade de discursar em Brasília diante do Ulisses Guimarães, quando eu tinha 15 anos de idade. Então, eu tinha uma sede muito grande por lutar pelos direitos dos cidadãos. Por quê? Porque eu tenho uma família com histórico de perseguição. Eu vou voltar um pouco atrás. 1932. O país passou pela chamada Revolução Constitucionalista. O que é a Revolução Constitucionalista? Getúlio Vargas assume o poder e se recusa a fazer eleições diretas. Se torna um presidente autoritário. Ele se recusa, ele proíbe as eleições. Em Mato Grosso do Sul, que na época chamava Mato Grosso, a minha família participa de um levante revolucionário, junto com o estado de São Paulo. E nós criamos lá um estado separatista chamado Estado de Maracaju, em 1932, onde o meu bisavô era o chefe, o comandante do exército, o batalhão Gato Preto, e o irmão dele se intitula governador do estado separatista.
Então, minha família tem um histórico de luta contra a opressão, contra a ditadura desde 1932. Posteriormente, nos unimos a São Paulo, na Revolução Constitucionalista. Inclusive, meu bisavô é herói de guerra, homenageado aqui em São Paulo, por ter apoiado São Paulo nesse levante constitucionalista, que já era uma luta pela democratização no país na época. Então tem um histórico da família. Quando chega na ditadura de 64, na minha família tinham 2 senadores e um deputado federal, que eram irmãos do meu avô. E eles, inclusive, foram caçados também pelo regime, presos. E a minha família foi exilada do país em 1932, nós fomos expulsos do país, tivemos que viver no Uruguai e no Paraguai. E quando também no processo da ditadura de 64, nós também fomos exilados, a nossa família foi expulsa do Brasil. Então, depois de tanta luta, tanto histórico familiar, tantos exemplos, você fez a sua faculdade de Direito em qual instituição? Chamam UNOeste a instituição que eu fiz, no interior do estado de São Paulo. Legal. E como que foi a escolha pela área criminal? Eu a princípio, não atuava na área criminal. Eu sempre atuei como advogado de direito público, direito administrativo, direito constitucional. Uhum. Por 25 anos, eu fui servidor público. Por 25 anos. E eu optei inicialmente por uma carreira pública. E dá para dizer que você viu o avesso do poder? Eu estive no topo do poder. Eu não só vi o avesso, eu vi as entranhas, a parte mais nebulosa do poder. Então, eu vou primeiro para o serviço público, onde o último cargo público que eu exerço é secretário-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. O que é esse cargo? Esse cargo é responsável pela fiscalização dos gastos públicos, porque o Brasil tem um sistema de controle externo e interno de fiscalização dos gastos públicos. Quem fiscaliza os gastos públicos no Brasil? O Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. E eu atuava como diretor-geral de um órgão importante no meu estado para a fiscalização dos recursos públicos. Ocorre que, no ano de 2015, eu estou explicando a minha transição do serviço público para a advocacia. Uhum. Eu nunca defendi criminoso e continuo não defendendo criminosos. Legal. Eu não defendo criminosos. Eu defendo pessoas que o sistema trata como criminosos. Mas a partir do momento que eu identifico que é um criminoso, ele não vai contar com o meu apoio, porque eu tenho um histórico de combate ao crime. Então, eu fiquei por 25 anos no serviço público. Quando foi em 2015, houve uma operação da Polícia Federal do meu estado que se chamava Lama Asfáltica e Pilar de Pedra. Por que tinha esse nome? Porque havia uma máfia que vendia asfalto e não cumpria, que é a lama asfáltica, e Pilar de Pedra era só... A Polícia Federal gosta de frases de efeito, para dizer que aquilo era forte, era sólido. E nessa operação, eu estava ocupando o cargo de secretário-geral do Ministério de Contas. Todas as pessoas, ou quase todas que estavam à minha volta, ali no serviço público, seja conselheiro do Tribunal de Contas, policiais, membros do Ministério Público do Estado, procuradores e outros estavam envolvidos com o crime organizado. Eles estavam ao meu lado. Aqueles que tinham o dever, o papel de defender o órgão público, de defender a malversação do gasto do dinheiro público, estavam todos envolvidos com a máfia. E a Polícia Federal identificou isso em 2015. E eu fui procurado pela Polícia Federal para colaborar, porque eu não era um criminoso. Mas como que a Polícia Federal chegou no seu nome para essa colaboração? Porque de todos aqueles ali, eu era um dos poucos que não estavam envolvidos. Que a investigação identificou que o meu chefe estava envolvido
que o meu vizinho estava envolvido. Vocês foram investigados por quanto tempo? Nós somos investigados nessa aí por 3 a 4 anos. Mas essa investigação que se desdobrou em outras já está há 10 anos em andamento. E houve novos desdobramentos. Então, quando acontece da polícia entra lá no meu trabalho e descobre tudo, eu fui convidado a colaborar com a Polícia Federal. Uma delação premiada? Não, delação premiada é quando você é criminoso. Sim. O que é delação premiada? Quando você comete um crime e para que você amenize a sua pena, você colabora. Eu, no meu histórico de 25 anos de carreira pública e de mais de 26 anos de formação jurídica, a minha ficha criminal ela é limpa. Eu nunca tive uma acusação criminal. Eu nunca fui condenado a nada, nem pratiquei nenhum crime. Então, eu não pratiquei delação premiada. Eu fui uma testemunha. Aí eu fui convidado a ser testemunha e eu disse a verdade. O que eu vi, o que eu sabia, eu disse a verdade. Olha, realmente aqui está acontecendo uma corrupção muito grande no estado de Mato Grosso do Sul, com envolvimento de desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público, isso em 2015. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui colaborar com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, no dia seguinte eu fui trabalhar e a minha sala, eu que era diretor do órgão, tinham 2 policiais na porta da Polícia do Estado de Mato Grosso do Sul que me proibiu de trabalhar. Eu não conseguia ir trabalhar mais. Por quê? Porque meu próprio local do trabalho foi cercado pelos marginais. Eu tive que voltar no outro dia com a Polícia Federal para poder trabalhar. Quer dizer que todas as pessoas que você apontou no seu testemunho, elas te impediram de ter acesso à sua sala? A minha sala, eles foram revirar a minha sala, ver o que eu tinha de prova. E a partir de então eu passo por um processo de coação muito longo. Poucos dias depois, eu sofri uma ameaça do presidente do Tribunal de Contas. Verbalizada. Verbalizada, do senhor Valdir Neves Barbosa, no sentido que ia dar cabo à minha vida. E o procurador-geral do Ministério de Contas, Dr. José Edo Camilo, que ao invés de me proteger, ele disse assim, você ande armado, você cuide da sua segurança, porque eles querem te matar. E naquele momento eu entrei em pânico, num pânico tão grande, que eu nunca mais fui trabalhar no órgão público na minha vida. Eu abandonei a minha carreira com medo de morrer. Eu simplesmente abandonei uma carreira sólida no serviço público para fugir da morte. Ou de matar alguém, porque eu comecei a andar armado. Você ia ter que reagir. Aí eu vou para casa, me trancar. E aí começa um inferno que eu passei por quase uma década, até que eu conseguisse provar tudo isso. O que aconteceu? Eu sofri assédio, eu sofri coação, ameaças, até a minha família. E eu procurei o Ministério Público do Trabalho, procurei a Polícia Federal. Só que eu demorei quase uma década para provar isso. Somente a primeira operação no ano de 2022, que eu sofri um atentado, eu fui cercado nas ruas de Campo Grande, meu carro foi alvejado por 3 tiros. A partir daí, a Polícia Federal me ajudou muito e houve uma grande operação onde foram afastados 4 conselheiros do Tribunal de Contas, em razão de eu ter conseguido comprovar não só a minha coação, mas o crime que eles praticaram. Aí houve várias operações que, inclusive, no ano passado, se desdobrou em mais uma grande operação, desdobramento disso tudo, que afastou agora 5 desembargadores em Mato Grosso do Sul, que é o resultado de uma investigação de uma década. Porque o que aconteceu em Mato Grosso do Sul? Todas as instituições estão comprometidas com o crime organizado. E isso hoje eu posso falar com tranquilidade, porque eu consegui provar. Então nós temos
desembargadores, policiais civis, policiais militares, nós temos conselheiros do Tribunal de Contas e o pior de todos, 2 que ocupavam o cargo de Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. O que é o Procurador-Geral de Justiça? O Ministério Público, na estrutura constitucional do país, é quem tem o dever de perseguir o cumprimento da lei. É o Ministério Público que acusa o bandido. É o Ministério Público que pede a prisão do agressor de mulher. Só que o Ministério Público, 2 chefes do Ministério Público, agora, nessa última operação, estão acusados de estar acobertando um crime organizado. E isso tudo eu denunciei há uma década. Então, Enio, a gente está falando de um esquema de corrupção, né, de crime organizado, que desviou mais de R$ 1 bilhão ao longo de anos. Sim. Você mexeu com gente muito graúda, com gente muito poderosa, como você disse, pessoas que são o Ministério Público, que acusam, que têm um poder muito grande. Você foi ameaçado, você chegou a sofrer atentado, a sua vida familiar deixou de existir, sua vida ficou um caos. Não teria valido a pena entrar para um programa de proteção à testemunha? Como você bem disse, Carol, minha vida virou um caos. Eu era professor da escola da magistratura, eu era professor de juízes, professor universitário e ocupava um cargo público importante. Chegou a cortar a luz da minha casa, eu ficar sem comida em casa. Então, o combate ao crime organizado me empobreceu muito. Eu passei anos numa situação muito delicada, porque eu tinha medo de viver, medo de trabalhar, e eu passei a não acreditar em mais nada. Porque você imagina, você é professor de direito, direito significa o que é correto, o que é a lei. Aí como que eu vou ensinar algo que não existe? Porque todas as instituições corrompidas. Eu fui convidado, sim, pela Polícia Federal, pela Corregedoria da Polícia Federal, a me inscrever no Programa Nacional de Proteção à Testemunha. Eu tenho aí os documentos que comprovam isso. Eu fui entrevistado pela comissão que é responsável pelo programa de testemunha. Só que o programa de proteção à testemunha no Brasil ele não funciona. Antes de você explicar por que não funciona, como que a Polícia Federal, como que as autoridades, elas elencam uma pessoa como apta para o programa de proteção à testemunha? A participação no programa de proteção à testemunha, ela existem requisitos. Primeiro, você tem que ser testemunha de um fato muito importante. Segundo, a sua vida tem que estar em risco. Então, a Polícia Federal, a própria Polícia Federal, chegou na conclusão que eu corria risco de morte. Você chegou a sofrer um atentado? Cheguei a sofrer um atentado. Né? E eu estava de carro blindado e por isso... A blindagem me salvou. Me salvou. Senão eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Conta mais em detalhes isso para o público que está acompanhando a gente. O seu carro ele foi emparelhado? Sim. Estamos falando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. Eu estava em um bairro que chama Chácara Cachoeira, em Campo Grande, quando eu percebi que 2 caminhonetes da cor branca, da marca Amarok, Volkswagen, estavam me seguindo. Eu acelerava, eles aceleravam atrás. Depois entrou uma terceira caminhonete. O senhor estava sozinho no carro? Sozinho no carro. Mas uma testemunha viu o início da perseguição. Tentou me avisar, inclusive. Esse bairro ele é residencial? É um bairro residencial. Eu acelerei, eles começaram a correr atrás. Logo em seguida já deram três tiros que pegou no porta-mala do meu carro. Era um carro blindado, aí eu vi com que eu estava lidando. Eu parti em fuga. Essa perseguição durou mais de 30 minutos. Eu fui seguindo, o meu carro era veloz, um carro 6 cilindros, era um carro que corria. E num dado momento eu cheguei a bater o meu carro nesses carros.
Eu entrei em pânico completamente. Eu não podia ir na polícia, porque eu não confiava na polícia. Claro. A polícia toda comprometida. Não estou dizendo que toda a polícia de Mato Grosso do Sul é comprometida, mas em razão de que as investigações concluíram que 2 delegados e 40 policiais estavam envolvidos, como que você vai confiar Não, a na polícia definitivamente não era uma opção nesse caso. Não, eu vou até repetir o que eu respondi para um procurador federal. Procurador federal, por que você não procurou a justiça local? Eu falei, nós estamos falando de desembargadores que vendem sentença para traficante, de desembargadores que foram presos com milhões de dinheiro roubado, de desembargadores que foram presos com armas ilegais, do contrabando de arma, envolvimento com contrabando de arma, arma de traficante. Então, como é que você vai procurar essa justiça? Não tinha como. Só que eu tenho que fazer um elogio à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, que, graças ao árduo trabalho deles, na semana passada, eles instauraram mais 4 ou 5 processos contra essas autoridades por desvio de recursos públicos. A coisa era tão banalizada lá que, em um dia, um órgão público gastava R$ 600.000 em pão de mel, por exemplo. O que era? E não é força de expressão. Não, é real. É lavagem de dinheiro. Como é a sensação de morte iminente numa perseguição? Quando eu fui perseguido pelos meus algozes, no momento da perseguição, eu não pensei na morte, eu pensei na vida. E acredito que o ser humano, o animal, ele tem um instinto de sobrevivência muito forte. Eu parti em fuga. Então, a sensação que eu tinha é que se eu fugisse, se eu não perdesse o equilíbrio, a calma, eu não iria morrer. Então, eu não tive medo da morte. Mas você já esperava por isso? Não esperava por isso. Eu não imaginava que chegaria nesse ponto. Porque os meus algozes, eles não tinham a fama de serem assassinos. Eles eram criminosos do colarinho branco. Que distribuíam presentes um tanto quanto inusitados. Essa do presente, vamos falar disso. Tem um episódio muito peculiar que vai explicar bem do que nós estamos falando. Eu estava no cargo de secretário-geral do Ministério Público de Contas, em Mato Grosso do Sul, e nós fomos convidados pelo então presidente do Tribunal de Justiça época, eu prefiro não falar o nome dele, para uma reunião na casa dele. Após o trabalho, aí nós fomos numa reunião social. Uma reunião social. Quem me convidou para a reunião foi, na época, o procurador de contas e um conselheiro do Tribunal de Contas. Olha, nós vamos ter uma reunião social. Quem está convidando é o presidente do Tribunal de Justiça, ele acabou de assumir o cargo e ele quer conhecer vocês. Quem fez esse convite foi um conselheiro do Tribunal de Contas, que, à época, nós ainda não tínhamos ciência dessa estrutura organizada de crimes. Foi antes de 2015 isso. Antes da Polícia Federal conseguir identificar esses criminosos. Mas ela já estava investigando. Já estava investigando. Aí nós fomos para a casa do presidente do Tribunal de Justiça e ele tinha no fundo da casa dele uma boate com globo, bar, né? Parecia uma casa de shows, inclusive. Ele tinha no quintal da casa dele um ambiente de festa, com aquele globo espelhado e etc. Quando nós chegamos lá, a reunião, que era para ser uma confraternização de quem tinha acabado de assumir a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a
Aí veio a proposta ilícita. A gente está falando de uma festa para quantas pessoas? 10 pessoas, que eram só os ocupantes dos cargos mais importantes do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça, o conselheiro, o procurador-geral e outros cargos públicos. Assim. E o senhor no meio? E eu no meio, porque eu era o secretário-geral de um desses órgãos. Certo. Eu tinha o poder de organizar administrativamente o órgão, nomear, exonerar. Eu cuidava dessa parte administrativa do órgão. E eu, quando alguém era colocado num cargo, passava pelo meu trabalho isso. Eu fazia a burocracia para nomeação. Mas o senhor dava o crivo da Não, aprovada? eu não tomava a decisão. Tá. Eu organizava. Quem tomava a decisão era o procurador-geral. Uhum. Ele era o cargo político, de vontade política, ele que tomava as decisões, eu instrumentalizava as decisões. Pois bem, chegou lá nessa reunião, sem cerimônia nenhuma. A reunião se tratava, na verdade, de troca de favores para cargos públicos. É o chamado nepotismo cruzado. O que é isso? No Brasil, é proibido o nepotismo. O que é o nepotismo? Eu não posso, dirigente de um órgão público, nomear um parente, nem afins, até o 3º grau. Então, eu não posso nomear um primo, minha esposa, meu filho, num cargo público. A mulher de um primo. Isso, até afins. Até 3º grau e afins. Afins é o que? Sogro, sogra, cunhado. O que é afins no direito? Sogro, sogra, cunhado. E parentes consanguíneos até o 3º grau, até os primos. A gente está falando de quantos cargos? Nós estamos falando de centenas de cargos. Centenas. Tá. Tá. Então, olha só. Aí reúne a cúpula dos poderes. Na boate. Na boate do presidente do Tribunal de Justiça, né, à época. Porque agora o último presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi afastado do cargo. Ele estava na boate ou não? Não, ele não estava. Na época ele não era presidente, ele ainda era juiz. Hoje o Tribunal de Justiça está sob o comando de um desembargador que não tem nenhuma acusação. Menos mal. Aí estava todo mundo na boate e a proposta era, eu pego o seu parente, nomeio no Tribunal de Justiça, você nomeia o outro na Assembleia, nomeia o outro no Tribunal, chamado nepotismo cruzado. Por quê? O presidente do Tribunal de Justiça ele não pode nomear a esposa. Mas você pode. Mas eu poderia nomear a esposa dele. O outro órgão poderia. Então eles trocavam figurinha. Um nomeava o parente do outro. E a proposta da reunião é engraçado e trágico ao mesmo tempo, é que o presidente do Tribunal de Justiça à época estava se divorciando. E um dos acordos que ele fez com a mulher, que para ela exigir uma pensão mais baixa, ele tinha que empregar ela num órgão público. Que beleza! E seria, no caso, ela minha subordinada. Então, a proposta era empregar a mulher, que estava em processo de separação do presidente do Tribunal de Justiça, no meu órgão. E teve outras negociações ali naquele momento. E todo mundo feliz, né? Porque nós estamos falando de centenas de cargos. Mas aí, no meio dessas propostas indecentes, pode se recusar? Na verdade, pode se recusar, mas você imagina, eu assisti as pessoas responsáveis de cuidar da justiça do meu estado propondo crimes. E você recusou? Eu nem respondi até hoje. Então, assim, o que acontece? Você fica sem ação, você não sabe nem o que falar. Porque você vai numa reunião, o chefe do maior poder que existe, e é onde ele está propondo aquilo que ele tem que punir. Porque é o Poder Judiciário que vai anular uma nomeação ilícita, mas ele está propondo que se faça. Você não sabe nem o que fazer. Terminada a reunião, e ele estava muito feliz, ele puxa para o meio do salão de festa uma caixa. Uma caixa grande. Parecia um baú
de madeira. Tipo do filme do Rambo. Isso, aqueles baús que o Rambo guardava, o arsenal. Aí ele abre a caixa, tinha fuzil, metralhadora, pistolas. E ele dá uma arma ilícita de presente para cada convidado, para comemorar o acordo ilícito firmado entre os poderes. O que você ganhou? Eu ganhei um fuzil 223. Só que eu entreguei o meu fuzil para o procurador-geral, ficou com ele. Um fuzil. Isso que eu estou te contando, eu contei no Ministério Federal. E agora, na Operação Última Ratio de 2023, no final do ano, as armas ilícitas foram todas encontradas. Mas olha só, a gente está falando de uma situação que ele puxou a caixa do Rambo no meio da boate. Abriu para distribuir Mas armas. olha só, esse não é o tipo de coisa que eu vou passar ali no hipermercado e vou comprar. De onde é que veio isso? Provavelmente do crime organizado. Quem é que tem arma ilícita? Crime organizado. Então isso mostra, e está comprovado agora na Operação Última Ratio do ano passado, a ligação dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul com o crime organizado. É só o crime organizado que tem acesso a isso. Então, enquanto eu estou fazendo barreiras e barreiras policiais para prender traficante, contrabando de arma, o próprio Poder Judiciário está soltando o traficante e está em posse dessas armas ilegais. Então, como que você vai acreditar numa justiça dessa? Como que você vai contar com a justiça dessa? Então, isso, por mais absurdo que pareça, é a realidade que o país vive hoje. Eu não sei se essa relação íntima com a criminalidade existe em todos os estados. Nós estamos acompanhando que no Brasil, em mais de 10 estados, a compra de sentença tem se tornado comum. Recentemente, em Cuiabá, foi assassinado um advogado, um colega meu, e aí a Polícia Federal achou um caderno com esse advogado morto que identificava que ele negociava sentença em todo o Brasil com desembargadores. Então, por que hoje o país rico como o nosso não é desenvolvido como outros? Porque a corrupção ela tem apoio da própria justiça, do próprio Ministério Público e de alguns elementos policiais. Em Mato Grosso ficou muito conhecido um caso que envolvia o jogo do bicho e o assassinato de um estudante. A máfia do jogo do bicho chegou a cooptar um policial federal e 40 policiais do estado, inclusive 2 delegados. Então, assim, a corrupção é o maior câncer, é o que destrói tudo, é o que mata mais. O que mata mais nesse país não são doenças transmissíveis, não é acidente de carro, de moto. O que mata é a ausência dos recursos públicos para trazer o bem-estar social. Porque a ausência do Estado provoca o aumento de criminalidade e da mortalidade, seja infantil ou adulta. O que ocorre no Brasil é uma corrupção institucionalizada. E agora nós percebemos que a máfia mais poderosa do país é a chamada máfia da toga. Porque eles se organizaram tão bem, essa máfia da toga, seja no Tribunal de Contas, nos tribunais de justiça, que quando eles praticam crime, sabe qual que é o castigo? Aposentadoria. No Brasil, um membro da magistratura, quando ele pratica um crime, a punição dele não é perder o cargo. Ele é aposentado. Ele continua recebendo sem trabalhar, mesmo sendo um criminoso. Pode ser até preso, mas ele continua recebendo salário. Então, a máfia da toga hoje eu considero a máfia mais organizada do país. Por quê? São bandidos que estão na função de juízes. Fica claro aqui o meu respeito à magistratura. Eu fui professor da escola da magistratura. Eu ministrava aula para juízes, antes de eu passar o processo que eu passei de degradação humana. Ocorre que muitos
marginais estão de toga. E o marginal, o meliante, ele é muito organizado. Então, o crime organizado, ele ultrapassa todas as barreiras. Exemplo de Mato Grosso do Sul, em 2015 se verificou que o consórcio Solurb, responsável pela coleta de lixo da cidade, cooptou magistrados, conselheiros do Tribunal de Contas, inclusive o advogado que era do crime organizado, hoje é desembargador em Mato Grosso do Sul. Está falando da máfia do lixo. A máfia do lixo. Porque a máfia do lixo, porque a corrupção precisa de patrocinadores. Corrupção ativa e passiva. Corrupção passiva é feita pelo agente público, ele é quem recebe o dinheiro. Não dá para ter corrupção se não tem o pagador. Então, qual os maiores patrocinadores da corrupção no Brasil e Mato Grosso do Sul? Fraudes em licitação, dinheiro público desviado, porque eu pago para as autoridades fazer vista grossa o desvio de recursos públicos, e o tráfico e o contrabando. Então, obras públicas, licitações, tráfico. Qual é a diferença de tráfico para contrabando? O tráfico, eu estou falando de drogas. Sim. O contrabando de outras coisas que são proibidas. Contrabando de arma. Tudo que não é droga. E tudo que não é droga e que é ilegal a comercialização. Não, e é interessante, né, se a gente, quem sabe minimamente de geografia, sabe que Mato Grosso do Sul fica próximo a países aqui da América do Sul que já tem toda uma problemática de crime organizado também, né? E isso então acaba que é um ponto estratégico, né? É uma fronteira, né? Mas o que adianta eu barrar na fronteira se o próprio desembargador agora foi flagrado? Olha só. Nós estamos falando de 5 desembargadores. Todos tinham armas ilegais na casa deles. Mato Grosso do Sul tem quantos desembargadores? São 11. Então, o senhor está me dizendo que quase 50% desse corpo de desembargadores foi preso com armas ilegais dentro de suas casas. Sim, e dinheiro também. A gente está falando de uma importância de quanto? Em espécie, 4 milhões. Quem guarda dinheiro em casa? Ou é bandido. Ou quem não quer declarar. Ou quem não quer declarar. Então, o que startou essa investigação mais profunda no Tribunal de Justiça foi a morte de um advogado que tinha a lista das compras de sentença e também que um presidente do tribunal soltou um traficante famoso. Esse advogado que tinha a lista era o seu colega? Não, eu não conheci ele. Não, eu não conheci. As escutas telefônicas que envolviam o Tribunal de Contas descobriu que os membros do Tribunal de Contas corrompiam o judiciário. Então, é uma soma de investigações. A investigação que tem como eu a principal testemunha era contra o Tribunal de Contas. Só que, por exemplo, o meu algoz, conhecido como Valdir Neves Barbosa, num processo que julgava a minha indenização, ele deu uma fazenda para o desembargador rejeitar o meu pedido. E agora, nessa operação, foi identificado isso. Que o nível da corrupção era tão grande que o ex-presidente do Tribunal de Contas deu uma fazenda para o desembargador. Só para a gente entender, essa sua ação, esse teu pleito é por conta do senhor ter largado... Eu ter perdido o meu cargo, perdas salariais, né, da sua carreira. Perdas salariais. Eu tenho uma ação indenizatória que patina há anos na justiça e agora nós descobrimos que o desembargador que julgava o meu processo recebeu uma fazenda. Falando em nível pessoal, em nível profissional, já ficou claro que teve aí a desistência, né, da tua carreira pública, foram anos e anos que, né, foram perdidos. Mas em termos de vida pessoal, quais foram as suas perdas nessa história? Eu perdi casamento, amigos e grande parte da minha família se afastou de mim. Por quê? Porque todos achavam que eu, ao invés de combater o crime organizado, eu tinha que ter cedido. As pessoas não ficaram do meu lado.
Eu fiquei sozinho. Você chegou a se questionar sobre isso? Eu sou uma pessoa de muita oração. É o que me salvou. Se eu cheguei a me questionar se eu tomei a direção correta, eu não tinha. Eu fui ameaçado, eu fui constrangido. Eu não procurei isso. Não foi eu que fui buscar a polícia. A polícia que me buscou. Quando que foi aquilo que a gente chama de ponto sem retorno? Quando que. Tudo bem, a Polícia Federal te procurou para você ser testemunha, mas quando, assim, na sua vida, o senhor observando aquilo tudo, foi o ponto sem retorno? Quando que isso aconteceu? Na verdade, quando eles tentaram me silenciar, eu acho que aí eu fiquei mais forte, né? É, eu acho que o ponto sem retorno é quando eu prestei minha declaração falando a verdade. Não tem como voltar atrás, né? Mas eu preciso até fazer uma observação. Eu fui estudar meu histórico familiar para compreender por que eu era assim. Porque não é normal uma pessoa enfrentar o crime organizado e abrir mão de trabalho, né? Eu só consegui voltar a trabalhar com dignidade quando a Polícia Federal deu a primeira batida neles em 2022 e colocou tornozeleira em todos. Aí eu me senti justiçado. Porque até então eu só era perseguido, perdi emprego, vendi coisas, fui tratado como louco. Tem matéria no jornal dizendo assim, olha, professor foi considerado louco por combater o crime organizado. Então, assim, as pessoas achavam que eu estava ficando louco. Por quê? Como assim você está enfrentando o sistema? Aí eu fui buscar na literatura, em Campo Grande tem o Instituto Histórico e Geográfico, que é um acervo das pessoas que foram importantes para o Estado. E a minha família ela tem uma influência muito forte no Estado. Governador, senador, prefeito da cidade, eles eram políticos atuantes. Mas eu acredito que o DNA, ele existe, essa carga genética. Você, você tem descendência em judeus. Sim, a gente traz dentro de nós toda essa história. A história da opressão que a sua família está dentro de você. E de mim também. Então, você também sempre vai lutar contra as injustiças. Com certeza. Aí eu fui buscar no meu histórico familiar, no museu, e fui ler sobre a minha tataravó. Então, assim, eu acredito que eu não sou só descendente, eu carrego o legado dessas pessoas. Por isso que eu sou assim, não tem outra explicação lógica. Até o exemplo da tataravó. Minha tataravó ela vai para o estado de Mato Grosso na época do Dom Pedro II, Guerra do Paraguai, com uma carta para tomar posse de uma área, de um imóvel, de uma fazenda. Ela vem de Minas, né? Senhorinha Barbosa Lopes. Ela é madrinha da bandeira do Exército da Fronteira Brasileira hoje. Então, ela vai para lá, ali era o Paraguai. Chegando lá, os paraguaios pegam a minha tataravó, colocam grilhões nela, arrasta ela até Assunção, onde ela fica como escrava por 5 anos. Minha tataravó foi escravizada, estuprada, agredida pelos paraguaios por 5 anos. Ela passa por isso. Aí ela foge. Ela deu alguma bobeira lá nos paraguaios, ela foge a pé por 6 meses embrenhada na mata, com 2 filhos de arrasto, no mato, por 6 meses, e volta para o Brasil, sã e salva. E por isso que eu existo, porque ela não morreu, ela veio. Então, assim, a minha heroína chama Senhorinha Barbosa Lopes. Então, quando alguém me pergunta, você não teve medo? Eu falei, eu não tenho 5% da coragem da minha tataravó, que depois passa a guiar as Forças Armadas por essa mesma mata e vinga os seus algozes. Ela mata os seus algozes com a espada. Então, assim, eu tenho isso no histórico.
Então, eu não consigo explicar por razões normais por que que eu continuei enfrentando isso. Foi instinto. Foi instinto de sobrevivência, de luta, um histórico que você carrega. A minha mãe também, uma pessoa que sempre lutou assiduamente pela justiça, pelo processo democrático também do nosso país. Só que o que ocorre? Até 2022 eu me sentia derrotado. Foi quando começa a inversão disso tudo. Aí a minha carreira, que tinha desabado, eu tinha abandonado tudo, eu volto a acreditar na justiça e consigo me reerguer. E hoje eu só perco o Alexandre de Moraes como o advogado mais mencionado na mídia no país. Então, hoje eu sou o segundo profissional do direito mais famoso do país. Então, depois de um processo tão complexo na minha vida, de 3 anos para cá, eu consegui não só reconstruir minha carreira profissional, né? Como hoje, se você olhar hoje na mídia, tem mais de 200 mil notícias com meu nome. Então, falando disso, a gente não vai entrar nos nomes, mas você que está aí nos assistindo, é só botar o nome do Dr. Enio e dar um Google que você vai saber do que se trata. É o que a gente vai falar agora. No começo da nossa conversa, você disse que você não defende criminosos, né? Como que é defender uma pessoa em que, arrisco dizer, mais de 90% da população não acredita na inocência dela? Eu vou falar, você me perguntou como que você foi atuar na área penal. Sim. Eu nunca defendo bandido, né? Eu fui vítima do que eu chamo de golpe Maria da Penha. Olha só, eu criei esse nome. Golpe Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio ao Brasil para combater a vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica. Ocorre que, com quase 20 anos da existência dessa lei, o mau uso dessa lei criou um monstro social e jurídico. Hoje, no Brasil, só esse ano, foram já deferidas quase 1 milhão de medidas protetivas. Em 2 anos, quase 2 milhões de medidas protetivas. Nós estamos falando de 2 milhões de processos, de causas, de pessoas envolvidas com a chamada medida protetiva que foi criada. Na verdade, 4 milhões, né? Porque Sim. sempre uma protegida e uma que está sendo acusada. Isso, é o dobro. Então, são muitas pessoas envolvidas com isso. O que é medida protetiva? Uma mulher se sente em risco, ela pede uma proteção, que é a proibição do agressor de chegar perto dela. Uhum. Eu entendo que um agressor, um facínora, ele não cumpre a lei, que a lei não serve para ele. Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu em Mato Grosso do Sul recentemente, um caso de repercussão. Uma jornalista, há poucos dias, foi brutalmente assassinada por um músico, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele já tinha 9 passagens pela polícia por agressão. Mas contra essa jornalista? Não, contra outras relações. E hoje tem uma denúncia na televisão, em todo lugar, que ela foi mal atendida na delegacia de polícia. E por isso ela pediu auxílio e não teve. Eu fui vítima de acusação falsa da Maria da Penha. Eu tive uma relação e, com o término da relação, para se vingar de mim, a minha ex-companheira, ela me denunciou por agressão. Eu fiquei muito depressivo com isso, muito triste, porque eu sou a pessoa que é autor de uma emenda na Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, que criou a primeira delegacia da mulher no Brasil. Eu sou autor dessa lei, em conjunto com a deputada Celina Martins Jalari. Então, assim, eu sou autor da primeira lei brasileira que criou a primeira delegacia da mulher no Brasil. Eu sou um defensor das mulheres. Ocorre que das mulheres que não fazem falsas acusações. Aí eu fui acusado de violência doméstica. Eu fui absolvido.
Só que eu demorei 6 meses para provar minha inocência. E aquilo me machucou muito como ser humano. Você ser vítima de uma falsa acusação. Aí eu que era advogado, que não tinha agredido ninguém, não existia nenhum áudio meu dizendo que a mulher era feia. E mesmo assim eu respondi a um processo de falsa acusação. Só que eu demorei 6 meses para me inocentar. Quando eu vi isso, falei, eu que sou advogado, que não pratiquei nenhum crime. Demorei 6 meses para me livrar disso. Imagina quem não tem experiência e tal. Aí eu passei a me especializar na Lei Maria da Penha e defender homens que são vítimas de falsas acusações. Então, hoje eu defendo o ex-marido de uma apresentadora famosa de televisão. Eu evitei dele ser preso porque ele é mais uma vítima de acusação falsa. Ele nunca agrediu a mulher dele, a ex-mulher dele. Não existe nenhuma prova nesse sentido. Existiam no local 5 pessoas. A suposta vítima, o suposto agressor, o filho e 2 funcionárias. De todas essas 5 pessoas, só a suposta vítima declara que foi agredida. Nenhuma testemunha confirmou a versão dela. Entretanto, por ser mulher e por ter um poder sobre a mídia, ele foi condenado sem ser julgado. E ele, não só ele, existem milhares de homens hoje que são vítimas de falsa acusação. O senhor falou só nesse ano de 1 milhão de processos. Desses 1 milhão de processos, pela sua experiência, pelo seu estudo, pela tua vivência, o senhor acredita que a gente está falando de uma porcentagem de quantas falsas denúncias? Eu não posso dizer a minha opinião sobre estatística, mas existe uma estatística no Rio de Janeiro, divulgada por uma juíza, que são 90% das acusações são falsas. E elas são... O que leva uma mulher a fazer uma falsa comunicação de Lei Maria da Penha? Vingança pessoal, extorsão, porque muito desses casos a mulher quer dinheiro, quer se apropriar dos bens, ou um processo vingativo. Ou não concorda com o fim do relacionamento. Processo vingativo. O pior é que eu já advoguei para casos em que a mulher era adúltera, aí o marido descobre o adultério, ela vai na polícia e inverte tudo para ocultar o adultério. Então, o adultério também gera isso. Mas o adultério é praticado pela mulher. Lembrando que adultério não é crime no Brasil. É só um fato. O que é ser adulto? É você ser casado e ter uma outra relação, homem ou mulher. Fora do combinado. Fora né? do combinado. Cada casal tem o seu combinado. Fora do combinado. Fora do combinado. Mas juridicamente falando. Sim. Juridicamente. Não é questão pessoal. Se eu sou casado, tenho uma relação, é considerado adultério. É o rompimento de um contrato. Porque o casamento é um contrato e o contrato de casamento está na lei brasileira a fidelidade como uma cláusula. A não ser que eu faça um pacto. Que aí é um combinado. Que aí é um combinado. Mas o contrato... Na letra da lei... É um contrato. Isso. É um contrato como outro qualquer. Casamento é um contrato. É um contrato. E por isso que hoje em dia é possível mudar alguma regra do contrato. Com base nesse cliente, né, conhecido que você está defendendo, com base até na sua própria experiência pessoal, você acredita naquela máxima que a gente só conhece alguém com quem a gente se relaciona, só conhece de verdade depois que se separa? Eu, na verdade, acredito que o processo de casamento, de escolha com quem você casar, muitas vezes é tomado sem muito pensar. É que o ódio, né, a raiva, a vingança, que são questões emocionais, não tem uma régua para medir. Então, não é que eu conheço quando separo, é que uma pessoa
com raiva, com ódio, com remorso, ela tem um comportamento disfuncional. Então, o que acontece? É muito difícil você ter um divórcio, uma separação funcional. É disfuncional. E se uma pessoa não tem equilíbrio, a disfuncionalidade é maior. O que ocorre, na verdade, é que como muitas relações elas são construídas com base em alicerces falsos, gera isso. Porque se você realmente, até aqui saindo do campo jurídico, você tem que conhecer melhor o histórico da pessoa para se relacionar. Só que, infelizmente, a vida ela é tão corrida que você não se preocupa com isso. Né? Vai pela paixão, vai pelo olhar, quando vê, você já está envolvido. Aí funciona assim. Você só vai descobrir com quem você está depois que já está junto, casado, ao longo do tempo. Uma curiosidade que eu tenho, eu li recentemente que tem muitos casais que estão fazendo contratos de namoro em cartório. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, como que funciona o direito? O direito ele evolui. A sociedade ela evolui e o direito vem atrás, evoluindo. Mas a gente está falando do contexto de um país que segue um Código Civil dos anos 40. Sim, o direito evolui, ele tem que evoluir. Né? Só que ele é lento, a sociedade evolui mais rápido. Por que está surgindo o contrato de namoro? Por quê? Quando você vai se relacionar com alguém, isso pode implicar em questões patrimoniais. Por exemplo, se no contrato do namoro está dizendo que não pode trair, se trair gera dano moral. A traição, o adultério, se não tem uma cláusula ressalvando, você pode processar por dano moral. E por que o contrato de namoro? Porque se eu não namoro, eu tenho união estável. Ou eu sou casado. Então, instrumentalizar as relações pessoais. E por que está acontecendo isso? Excesso de denúncias, excesso de brigas patrimoniais. Porque, na verdade, existe assim, uma grande ilusão do mundo. Para que serve o direito de verdade? Não o penal. O civil é para proteger o patrimônio. O direito, ele nasce, subsiste, não é para proteger pessoas. Ele nasceu, desde sua origem histórica, para proteger o dinheiro, para proteger o patrimônio. É o principal objetivo do direito. O resto é perfumaria. Porque se você olhar direito empresarial, tributário, trabalhista, direito de propriedade, direito de trabalho, é tudo que envolve dinheiro. Só que, por que se faz um contrato de namoro hoje? Porque, se não fizer o contrato, pode ser considerado união estável. A união estável já tem os mesmos direitos do casamento. Porque se eu não namoro, ou eu tenho união estável, ou eu sou casado. Para deixar claro que não é união estável, porque são direitos diferentes. Quando eu estou na união estável, a união estável ela comunica o regime de bens. É igual ao casamento. No Brasil, o que é união estável? Se você morar sob o mesmo teto com a pessoa por 6 meses e compartilhar a vida, é considerado união estável. E quando a gente fala compartilhar a vida, não é só a vida em si, mas os boletos. Também. Agora já existe uma nova teoria, que pode ser emplacada ou não, da união estável virtual. Já está ocorrendo isso hoje no Brasil. O que é? Você não mora junto, mas você conversa todo dia. Isso se aplica a um namoro à distância, por exemplo? Isso. Já existe pessoas querendo o reconhecimento da união estável virtual. E tudo isso implica em questões patrimoniais. Eu vou te explicar bem. Regime de bens. Se você é casado, hoje no Brasil o regime é obrigatório de comunhão parcial de bens. Quando a pessoa é idosa, acima de uma certa idade, ela é obrigada a casar de separação total de bens. A partir de 70 anos. Isso. O que é o regime de comunhão parcial de bens? Comunica os créditos e os débitos. Então, assim, tudo que é seu é meu.
Então, as suas contas são minhas, meus créditos são seus. Então, muitas vezes, a pessoa não quer casar, não quer essa comunicabilidade, ela tem que fazer um contrato de namoro. Porque se você não faz o contrato de namoro, aquele namoro pode ser confundido com união estável. E a união estável já tem direitos e obrigações igual ao do casamento. E por isso eu faço o contrato de namoro. E ainda tem mais. Nesse contrato de namoro, tá até dizendo, ó, você vai frequentar minha casa, mas a casa não é sua. É por questões patrimoniais, porque está tendo muito conflito. Eu já ouvi histórias até aplicadas a animais de estimação. Sim, as regras dos animais de estimação, como se fosse um filho. Guarda compartilhada e tudo mais. Alimentos, plano de saúde. Isso. Aí você compra um cachorro em conjunto, aí separa. É tratado igual um filho. Então, por isso que tem que ter. Eu sou a favor da instrumentalização das coisas, de documentar. Eu entendo que é importante isso. Por quê? Porque evita conflito, evita dúvidas, né? E deixa claro o que é a relação. É muito poético, eu te amo, você me ama. Mas a hora que se separa, esse amor vira um grande dissabor e começa a brigar por patrimônio, por outras questões. Por exemplo, compra um carro, financiou o carro, de quem que é a responsabilidade. Então, por isso. Fez no meu nome, mas pagou com o dinheiro dele. Isso. Então, o direito ele vem exatamente para regulamentar essas questões. Então, isso é positivo. É positivo ter um contrato de namoro. Como também tem o chamado pacto pré-nupcial. Sim. Também, para dizer, ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu, as regras são essas. Por mais que isso não seja romântico nem poético, mas a vida não se resume a romance e poesia. Claro. Falando em deixar as coisas documentadas, as coisas escritas, né, fomentar a memória, né? Muita gente já sabe que o Luiz Rangel, nosso cineasta, ele está com um projeto maravilhoso que vai ser lançado pela Amazon Prime, Casos Policiais e Outros Crimes, do qual você participa. Né? Como que foi a experiência de participar da série, falando de casos assim tão emblemáticos, que desperta a curiosidade das pessoas, até porque hoje a gente tem uma demanda, digamos assim, por coisas relacionadas ao true crime. Como que foi participar, acompanhar esses roteiros e dar os seus depoimentos? Eu, assim, me senti um privilegiado de participar dessa série, né? Dirigida por Luiz Rangel, um grande cineasta, com a sua participação, roteirizando e acompanhando as gravações. Eu acredito que foi muito importante para a minha carreira. E também vai ser importante para quem vai assistir. Por quê? Porque como que você evita repetir os erros? Pela história. Pela informação. Pela informação. Então, esse tipo de trabalho, de série, ele é muito importante para que a sociedade entenda que existem criminosos fascínoras, mas que também existe o trabalho da polícia, o trabalho jurídico para a solução desses casos. Então, é muito importante você relembrar a sociedade, o caso do edifício Joelma, né, do incêndio que teve lá, Zuzuângel, que é a época da ditadura militar. Cláudia Alecim Rodrigues. Sim, porque se o Carlinhos, o caso do Carlinhos. Então, assim, porque se você não contar essa história, essas pessoas que são vítimas desses crimes vão ser esquecidas. Então, esse tipo de trabalho é uma homenagem àqueles que foram embora, que perderam as suas vidas. Então, eles estão sendo agora relembrados. Né? É como se o senhor fosse a voz daqueles que não têm mais voz. Exatamente, a voz daqueles que não têm mais voz. Eu me senti assim, muito feliz de participar da gravação dessa série. Acredito que será um trabalho que vai repercutir muito, né? As pessoas já estão se interessando por esse assunto e nós somos brasileiros, estamos gravando casos do Brasil, casos de repercussão mundial, né? O primeiro serial killer mais conhecido, todo esse sistema investigativo,
as manobras jurídicas adotadas pelas defesas, o que deu certo, o que não deu certo, mas o mais importante mesmo, assim como a literatura, os documentários, as séries que tratam de fatos, de acontecimentos reais, elas trazem o quê? Uma grande reflexão de como a sociedade ela é complexa e que ainda existem muitos tabus e muitos segredos a serem revelados. E o estudo profundo desses casos, a reanálise, a releitura, porque essa série ela não tem só o Enio falando, ela tem uma psicóloga, ela tem outras pessoas. É toda uma equipe, né? É toda uma equipe. Então, dá uma releitura. Nós estamos em 2025, casos que já aconteceram nos anos 30, fazer uma releitura disso tudo hoje, serve para quê? Para orientar as pessoas que existe tudo isso, né? E para que as pessoas evitem que isso continue a acontecer. Então, a sociedade, uma parte dela sempre esteve doente. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a forma que nós tratamos os nossos doentes. Porque um agressor de mulher é uma pessoa doente. O estuprador é uma pessoa muito doente. Então, essas mazelas sociais, elas não podem ser esquecidas. Não, de forma alguma, até porque elas são repetitivas. Elas continuam acontecendo. E quando eu estudo esses casos, eu vou auxiliar a polícia, a sociedade a identificar esse comportamento disfuncional dessas pessoas. Hoje, existem novos tipos de crime a cada dia. O crime virtual, né? O terrorismo, a violência psicológica. Então, quando você vem tratar esses temas, expor para a sociedade o que realmente aconteceu, você está colaborando para que a sociedade evolua. A gente falou de máfia da toga, lixo, corrupção, crime, alienação parental, experiências pessoais de quase morte. Mas a minha pergunta que fica para a gente fechar esse papo é a seguinte: o senhor acredita que o Brasil tem jeito? Se eu desistir do Brasil, eu vou ser um covarde. Então, não é se o Brasil tem jeito, a humanidade tem jeito. A humanidade tem jeito? Se nós vamos desistir do que nós pertencemos, lógico que tem. Só que não existe nada fácil. É um trabalho que nós estamos há milhares de anos fazendo. Eu acredito que existe uma evolução da humanidade. Por mais que existam as mazelas, os problemas, existe a evolução. Nós vivemos numa sociedade mais aberta. A mulher, até os anos 40, ela não votava, não tinha direito à opinião. Não podia dirigir carro até uma determinada época. Não podia trabalhar sem autorização do marido. E quando trabalhava, ganhava menos. Só no ponto de vista da mulher não evoluímos muito. Claro que sim. Só da gente ter acabado com a questão da legítima defesa da honra também foi um passo. Então, assim, é claro que o Brasil tem jeito, só que o maior câncer que existem muitos assuntos. A criminalidade, questões sociais, mas vamos falar de qualidade de vida e renda per capita. Então, vamos abordar isso. Como que um país ele melhora a sua renda per capita, a sua qualidade de vida? No caso do Brasil, é só acabar com a corrupção. Então, o combate à corrupção, existe inclusive uma prima minha que passou num concurso na ONU e hoje ela comanda uma pasta anticorrupção na ONU. Então, assim, a ONU se preocupa, a Organização das Nações Unidas, com o combate à corrupção. O que o Brasil precisa é um combate à corrupção e uma participação mais efetiva da sociedade. Porque é uma covardia você dizer que os políticos não prestam. Por quê? O Congresso Nacional, os políticos, eles nada mais são que o espelho da sociedade que vivemos. A gente que elege. Exatamente. Então, se existe político corrupto,
é porque a sociedade é corrupta. Então é muito fácil colocar a responsabilidade no presidente, no governador, no deputado, quando na verdade a responsabilidade é exclusivamente da sociedade. A sociedade é a maior responsável como um todo para o seu futuro, para o seu destino. Ocorre que a maioria das pessoas acham que o Brasil é um barco à deriva, que não precisa de comando, de auxílio. Quanto mais o brasileiro se distanciar da solução dos problemas, eu sou um exemplo de que lutar vale a pena. Eu sozinho desbaratei o desvio superior a R$ 1 bilhão. Então eu não posso hoje, depois de tudo que eu passei, falar que eu sou descrente em nosso país. Porque embora exista a máfia da toga, também tem o juiz honesto. E é a maioria. A minoria é desonesto. O que nós precisamos é de uma sociedade mais comprometida para que tudo melhore. Então, se eu desistir do meu país, eu sou um covarde. Se quem está numa guerra hoje desistir do seu país, nós vemos guerras diárias, seja no campo social, no campo econômico. Mas o que o país, se você vai para a Europa, olha o tamanho dos países da Europa, eles são pequenos. Eles não têm a área agricultável que o país tem, que o Brasil tem. Então, o país não só tem jeito, mas que se houver um comprometimento da sociedade com o país, de não aceitar pagar propina, porque o cidadão ele aponta o corrupto, mas ele é o primeiro a querer corromper o guarda, quando é multado. Então, se não houver um comprometimento da própria sociedade, não vai mudar. Mas eu vejo sim uma evolução espiritual e social do nosso país. Porque nós já vivemos um período em que não tinha direito de opinião. Então, se eu ficar só criticando a sociedade, né, nós não somos uma sociedade autofágica, suicida. Nós temos falhas. Mas se todos acreditarem que não tem solução, o barco vai afundar. Agora, se ao invés de reclamar, todo mundo começar a remar, a se esforçar de alguma maneira para melhorar o seu meio social, o seu meio profissional, nós vamos conseguir. Então, eu quero levar a mensagem de que eu tenho uma mensagem da minha avó. Minha avó, Diva Câmara Martins, ela recebeu um prêmio aqui em São Paulo porque ela montou uma escola com recursos próprios no interior do Mato Grosso para poder ensinar para filhos de fazendeiro. Então, ela recebeu uma homenagem aqui em São Paulo por isso. Quando está muito difícil, estude mais e trabalhe mais. Então, o estudo e o trabalho, a leitura, a literatura é muito importante. E o trabalho. Então, vamos estudar mais, vamos trabalhar mais, que nós vamos conseguir ser talvez o país mais rico do mundo. Nós temos condições de ser. Porque, no campo de vista da mão de obra humana, da estrutura de um país rico, riquezas minerais, riquezas culturais, nós estamos à frente de muitos países. O que falta para nós é a melhor distribuição de renda. A renda está concentrada na mão de poucos e a corrupção faz com que a sociedade tenha uma baixa qualidade de vida. Combater o câncer da corrupção é o processo de cura do Brasil. Nós precisamos acabar com a corrupção. Por quê? A corrupção que tira dinheiro da educação, da saúde, da melhoria da qualidade de vida, é a corrupção. Então, se nós darmos um basta ao sistema de corrupção que existe enraizado no país, esse país talvez seja o país mais rico do mundo, se não for um dos mais ricos do mundo. Porque nós temos toda a condição estrutural para ser um país de primeiro mundo. Porque nós vemos países muito mais pobres no sentido mineral, no sentido de terra agricultável, de petróleo, que o Brasil. Nós temos uma das maiores reservas de petróleo do mundo, nós estamos classificados entre os melhores. Então, o que falta é estancar a corrupção. Porque, a exemplo, lá no Mato Grosso do Sul,
um estado relativamente pobre diante do contexto de São Paulo. São Paulo é um estado, por exemplo, que é o estado mais rico da federação, mas você não vê governadores de São Paulo envolvidos em escândalo de corrupção, são poucos. São Paulo existe os empresários não aceitam muita corrupção no governo. Então, São Paulo está onde está, um dos motivos é que aqui o índice de corrupção é mais baixo que outros estados. Você já compara o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de 10 governadores, 10 são corruptos. E por isso está no caos que está. Então, eu entendo que nós vamos ter solução se enfrentar a questão correta. Porque quando não há corrupção, sobra dinheiro. E se sobra dinheiro, diminui imposto, melhora o custo de vida. Porque hoje um brasileiro que ganha um salário mínimo, ele não devia chamar trabalhador, ele devia chamar mágico. Ele faz mágica para sobreviver. Então, o Brasil precisa efetivamente de enfrentar a corrupção. Agora, questões sociais, religiosas, isso é um outro processo. Agora, dizer que nós não evoluímos, não é verdade. O Congresso Nacional, o pai do senador Collor de Mello, assassinou um colega dentro do Congresso. Esse era o país que nós vivíamos. Sim. Então, o país melhorou muito. O que precisa efetivamente extirpar o câncer da corrupção, porque assim como uma erva daninha que se alastra, se alastrou por quase todo o país e atingiu o Poder Judiciário, que deveria, e o Ministério Público e outras instituições, em menor escala, e isso atrapalha muito o desenvolvimento nacional. Tá certo, então. Esse foi o doutor Eni Murad, nosso grande advogado, que vai participar da série Casos Policiais e Outros Crimes, que entra ao ar em breve na Amazon Prime. Doutor Eni, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, pelo seu tempo.